Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Nossa conferência teológica, nesse dia 30 de janeiro de 2019, é a abertura que causa um marco do retorno dos alunos e do início dos outros que virão. E o que consideramos importante para ser tratado nessa primeira aula é justamente o que é teologia. O que seria teologia? A raiz etimológica da palavra deriva de dois vocábulos: theo, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então, teologia, literalmente falando, significa estudo de Deus. Porém, venhamos e convenhamos, é impossível estudar a Deus. É o finito tentando compreender o infinito, é o mortal tentando compreender o imortal, é o transitório tentando compreender o eterno. Porém, é possível compreender Deus plenamente a partir da sua revelação. Ou seja, reformulando aqui, nunca vamos compreender Deus totalmente. Nem os anjos compreendem. Até os anjos se surpreendem e se assustam. Mas podemos sim e devemos conhecê-lo plenamente a partir da sua revelação. Algo que na palestra anterior em outra cidade nós não falamos, é que um dia, um missionário querendo falar sobre a grandeza de Deus, ele simplesmente pega um copo com água e apresenta para os seus alunos isso em uma tribo indígena. Os alunos não sabiam o que era Deus. Ele diz bem só, falar sobre Deus é como pegar água do mar, colocar nesse copo e tentar apresentar a vocês o que é o oceano. Que ilustração, não é, gente? É o meu desafio aqui. É complicado falar para um povo que nunca viu o oceano, a imensidão do oceano, onde as linhas do horizonte nos distraem, né? Tamanha grandeza. Aí você vem com um copo de água e tentar explicar o que é o oceano. É o nosso desafio aqui, tentar conhecer Deus a partir de tão pouco, porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe dentro da nossa imaginação. É imensurável, indescritível. Isso é o que torna Deus. Um dia estava dois homens no avião, um ateu e um teólogo. E o ateu chegou para o teólogo e disse: eu não consigo entender Deus. Por isso que eu prefiro acreditar que Ele não existe. E o teólogo disse bem assim: mas é justamente por isso que eu creio que Ele existe, porque eu não consigo entendê-lo. Se eu conseguisse entendê-lo totalmente, Ele não seria Deus, o Deus seria eu. Gente, como é maravilhoso você se prostrar diante do Altíssimo e reconhecer quão grande é o Senhor. Conhecemos Deus porque Deus se revelou, e isso está escrito em toda a Bíblia. Nós vamos ver agora alguns versículos que falam sobre a nossa limitação em relação a conhecer Deus. Romanos 11, 33, 38. O que é que nos diz? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que venha ser retribuído? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33, versículo 36. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Agora veja comigo o que está escrito no Salmo 139, versículo 6. Salmo 139, versículo 6.
Vamos folhear a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo maravilhoso, ou sobremodo elevado, não posso atingir. Olha o que o salmista Davi diz: eu não posso atingir, eu não posso acompanhar, eu não posso alcançar. É tudo maravilhoso demais para mim. Agora veja Isaías 40, 28. Nós não vamos ler todos os textos que o slide sugere, mas esse slide está à disposição dos irmãos, caso tenham interesse, para refletir na sua casa. Isaías 40, versículo 28. O que é que nos diz? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ok? Então esses textos são alguns entre tantos que corrobora, ratifica com a nossa limitação humana. Jamais conheceremos Deus totalmente, porém devemos conhecer a Deus plenamente, porque Deus se revelou e agora a gente se encontra diante dessa verdade. Vamos abrir Romanos capítulo 1, versículo 19. Veja só o que a Bíblia nos fala sobre a revelação de Deus. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha que interessante, Jefter. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Então, o que de Deus pode se conhecer? Tem coisas que não há como conhecer. Mas o que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa comunhão, para a nossa vida cristã foi revelado. Essa é a maneira de Deus se revelar. E aí Deus se revelou através da natureza. Olha o que nos diz o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Ou seja, Deus se revelou através da sua criação, e tais homens são diante do Senhor indesculpáveis. Não há o que questionar. Porque o conhecimento de Deus é tão notório. Diz que estavam 2 homens na praia, 2 andarilhos na praia, armando tenda e desarmando tenda, como viajantes, aqueles, como é que se chama? Pessoas que não, nômades, né? Nômades. E aí de repente um era cristão e o outro não era cristão. E o cristão começou a falar sobre as grandezas de Deus, e o outro rapaz ignorando. E o cristão dizia: veja os céus, veja as estrelas, veja a criação. E o rapaz simplesmente ignorando. No dia seguinte, o rapaz disse: um camelo acabou de passar por aqui. Ele disse: como é que você sabe? Porque ontem não tinha essas pegadas e hoje apareceu essas pegadas. E aí o cristão disse: interessante, você acredita que um camelo passou por aqui simplesmente porque viu os rastros dele? Você não viu ele, você só viu os vestígios dele, você viu as marcas dele. Agora você olha para essa criação ao nosso redor, para a beleza dos céus, durante o dia e durante a noite, e não reconhece que tudo isso são rastros de Deus. Rastros de Deus na natureza. São vestígios de Deus, é a digital de Deus sendo empregada em cada criação que há. Então Deus se revelou através da natureza. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras feitas pelas suas mãos. Conversando com um biólogo, muito amigo meu, ele disse: pastor, para que tanto exagero da parte de Deus? O universo é tão grande que muito tempo foi considerado infinito. Acreditava-se que existia 100 bilhões de galáxias. Acredita-se que nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, onde existe 100 bilhões de estrelas.
Nós estamos no minúsculo planeta Terra que simplesmente desaparece diante da nossa galáxia. Imagina diante do universo. Para que tanto exagero, pastor? E eu disse a ele, Salmo 19, versículo 1. É Deus fazendo a mostra grátis para cada um dos seus filhos. Uma mostra grátis, veja o tamanho, o meu tamanho. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, se a criação é grande, imagine o Criador. Se a criação é imensa, imagine o Criador. Então Deus se revelou através da natureza, mas Deus também se revelou através me ajuda aí, através da consciência. Vamos ler os textos bíblicos? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 16, olha o que diz. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, se não houvesse moral, ou melhor, se não houvesse Deus, não existia moral. Essa moral que existe, sabe? Essa consciência que em cada cultura, cada região, cada lugar existe, é uma prova também da existência de Deus. Deus se revelou através da consciência do homem. É um exemplo bíblico sobre isso José. Ele viveu 430 anos antes de Moisés receber a lei. Mas um dia, quando ele é assediado pela mulher de Potifar, ele sabe que aquilo é pecado. Ele diz, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu patrão. E ele se recusa. Ele não precisou de um manual escrito, não precisou de uma legislação impressa, vigente e atuante. Ele tinha consciência de que aquilo era errado. E agora o texto vai nos dizer que os gentios sabem o que é certo e errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bem e o que é mal, por causa da lei que foi gravada no coração deles. E não termina por aí, gente. Olha o que o texto vai nos dizer depois, Atos 14, 17. Vamos lá, Atos 14, 17. Olha só. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem e dando dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Atos capítulo 14, versículo 17. Ou seja, Deus dando os sinais de que Ele realmente existe. Não ficou sem dar testemunho de si mesmo. Ok? Deus também se revela na história. E aí tem esses versículos que os irmãos podem acompanhar novamente, ratificando as revelações de Deus ao longo da história. Nós não podemos citar tudo, mas lembre-se que quando Deus disse a Daniel na Babilônia, Ele disse quem vai vir depois, os medos persas. Depois disse que vai vir os gregos, depois disse que vai vir os romanos. Deus descreve toda a história. E um exemplo disso são os cumprimentos das profecias, né? Deus se revela através da Bíblia. A gente se depara com 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a correção, para a admoestação. E nós nos deparamos com a revelação da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer o seguinte, o primeiro capítulo, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: havendo Deus falado de diversas maneiras, outrora, através dos seus profetas, nos falou nesses últimos tempos através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, nesses últimos tempos, Hebreus nos ensina que o fim dos tempos começou com Jesus, quando Jesus nasceu. Fim dos tempos. Pastor, quando será o fim dos tempos? Acorda para a vida. O fim dos tempos já começou quando Jesus nasceu. É aquilo que está escrito em Gálatas 4:4, havendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então o fim dos tempos já começou. Então a gente encontra essas revelações de Deus e a gente chega a um consenso
de que o sentido mais apropriado para a palavra teologia, como definição, não seria estudo de Deus, seria estudo acerca das revelações de Deus. É isso que nós estamos aqui. Nós não queremos fazer uma análise das partículas divinas, colocar Deus como objeto de avaliação, colocá-lo em um laboratório, examinar Deus. Não é essa a nossa proposta. Nós vamos estudar as suas revelações. E na medida que você estuda uma pessoa com o objetivo de conhecê-la melhor, aí, meu irmão, você se relaciona de uma maneira muito mais íntima com ela. Nós falávamos isso em Delmiro, quando estávamos trazendo essa palestra, sobre a diferença entre conhecer uma pessoa e conviver com essa pessoa. Como é diferente. Por exemplo, nós podemos conhecer muito acerca de Neymar. Vamos citar uma das maiores referências do futebol no momento atual, não é? Sua altura, seu tamanho, sua origem, seu pai, sua mãe, de onde veio, quantos anos tem, bererê, barará, blá, 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 blá. E aí você convive com ele e não tem convivência nenhuma. Eu tenho um receio de que muitos tenham conhecimento de Deus, mas não tenham convivência com Deus. Percebeu que é possível conhecer muito acerca de alguém e ao mesmo tempo não conviver com ela? Então, conhecimento por si só não é suficiente. Por isso que a nossa proposta, através do nosso curso, é despertar o crescimento no que tange conhecimento, mas também no que tange a graça de Deus, no tocante à graça de Deus. Amém? Vamos dar continuidade, então. Os objetivos da teologia. O próprio Cristo nos instiga a examinar as Escrituras. João 5,39, o que é que nos diz? Examinai as Escrituras. Há uma diferença entre ler a Bíblia, meditar e examinar. Ler, meditar e examinar. Há uma diferença tremenda. Examinar é justamente analisar, é averiguar. Os crentes bereanos, citados em Atos, eles sempre conferiam na palavra de Deus se o que os pregadores estavam falando era verdade ou não. Eu gosto de citar essa comparação que um dia um professor fez, eu nunca esqueci. Você lê a Bíblia como você faz uma viagem de avião em um lugar. Você não viu nada. Avião, uma velocidade imensa. Você não conseguiu ver muita coisa. Você meditar na Bíblia como você faz uma viagem de carro. Você consegue já vislumbrar muita coisa, mas mesmo assim, não com tantos detalhes. Agora, você examinar a Bíblia como você fazer uma viagem andando. Imagine você para qualquer lugar. Agora a gente chegou de Aracaju hoje à tarde. Imagine a gente de avião, foi uma leitura da Bíblia. Agora imagine a gente de carro, seria uma meditação. Agora imagine a gente andando. A gente vai conhecer todos os detalhes. Os buracos que tem na pista, os detalhes que há, as árvores, todas as regiões. Então examinar, é importante ler a Bíblia. Deus disse a Josué, medita de dia e de noite. É importante ler as Escrituras, mas há pessoas que leem simplesmente pelo hábito de leitura. E às vezes, isso acontece comigo e deve acontecer com você, se você for normal e natural. A gente está lendo, mas nossa mente está em outro lugar. Quando a gente peraí, opa, aí volta tudo de novo. Eu sou assim, minha consciência me cobra, aí eu volto tudo de novo. Estava lendo já 2 capítulos com a mente em outro lugar. Automático, você fica no automático, no mecânico. Aí a gente tem que ter cuidado. Aí a gente para o texto e pergunta o que Deus está querendo falar comigo. Aí imagina, reflete, fecha a Bíblia, depois volta. Isso é muito importante. Então Jesus diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e julgais nela ter a vida eterna. Ok? Jesus considera um erro a falta de conhecimento. O que está escrito em Mateus 22, 29? Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é um erro. Você não conhecer a Bíblia, nem o poder de Deus. A W. Tozer, um dia perguntaram para ele, pastor, qual é o mais importante, a palavra ou o poder? Ele perguntou de volta, quantas asas um pássaro tem? 2. Qual é mais importante, a esquerda ou a direita? Então vamos parar com isso. Tem igrejas tradicionais
que só querem palavra. Tem igrejas bem pentecostais que só querem poder. Olha o que Jesus nos diz: errais e não conheceis as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Então, as duas coisas têm que ser buscadas, as duas coisas têm que ser vivenciadas. É o equilíbrio. Não é? Igrejas que vivem somente de palavra, elas tendem a se tornar céticas, tendem a se tornar críticas, pois não? Eita! Quando diz, tem umas que nem vivem de palavra nem de poder, do refrão e do remanto. É verdade. E a que vive só do poder torna-se menina, é mística demais, é esotérica demais. Enfim, os dois. Então vejamos os objetivos da teologia. Quais são os objetivos? Conhecimento de Deus. Olha que Jeremias nos diz em Jeremias 9, 23, 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, o rico em sua riqueza, o forte em sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço juízo, misericórdia e justiça, e dessas coisas eu me agrado. Ou seja, conhecer a Deus. Deus quer ser conhecido por nós. Deus deseja ardentemente. Oséias 6,6 diz: conheçamos e prossigamos. Obrigado. Eu tento. Eu queria andar rastejando, engateando. Oséias 6,6 diz bem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é que eu aprendo com isso, Jamile? É um conhecimento contínuo. Quanto mais você sabe, mais você reconhece que precisa saber. Quanto mais você sabe, é como se aproximar da luz, né? Você vai se aproximando da luz, na medida que você aproxima da luz, mais sujeira você percebe que você tem. Aí você tem duas opções: ou você foge, ou você encara a realidade. Então, se aproximar da luz, você vai percebendo o quanto mais você precisa saber, o quanto mais sujo você é e precisa obter graça da parte de Deus. Oséias 6,6, conheçamos e prossigamos. Não existe um conhecimento total, pleno. Eu gosto de dizer sempre: façam perguntas, porque não há sábio suficiente que não possa aprender, nem leigo suficiente que não possa ensinar. Eis a importância das nossas salas de aula ser uma troca de informação. Eu falei isso em Delmiro, permita-me repetir: 2 homens estavam em lados opostos em um determinado tempo e lugar. De repente eles se encontraram, cada um carregava um pão. Eles decidiram trocar o pão que eles tinham. Cada um ficou com quantos pães? 1. A gente coloca no plural justamente para confundir. Quantos pães? Cada um realmente ficou com um pão. Mas no outro dia eles se encontraram, eles não tinham nada na mão. Eles tinham na mente, cada um deles, uma ideia. Cada um deles tinha uma ideia. Eles se encontraram naquele ponto, trocaram as ideias. E agora a pergunta é: com quantas ideias eles ficaram? 2. Cada um tem uma ideia, trocaram. Então a troca de conhecimento, a troca de informação, isso é importante para um aprendizado demais. Então, o objetivo da teologia é o conhecimento de Deus. E lembre-se sempre há o que conhecer de Deus. Sempre há. Ok? Compreensão da revelação. Gente, o conhecimento de Deus, ele transcende a razão. Ele se firma na revelação. Não é letra, nem carne que te revelou isso, Pedro. Quem te revelou isso foi o meu Espírito. Quer ver? Um exemplo, Paulo, Saulo de Tarso, conhecedor, versado aos pés de Gamaliel, mestre da época, poliglota, falava várias línguas, fariseu, mas nunca chegou ao conhecimento que Jesus era Deus pela razão, até que um dia teve a revelação na estrada de Damasco, não é? Então, se a compreensão da revelação é o discernimento, vamos ver o que diz 1 Coríntios 2,11. 1 Coríntios 2,11.
1 Coríntios 2,11 diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, meu irmão, quem tem a mente de Cristo, quem tem um Espírito de Cristo, é o Espírito testificando ao nosso Espírito, é a mente revelando a nossa mente. E por se falar de mente, assim como o corpo é prejudicado em receber alimentos estragados, a mente também é prejudicada em receber alimentos estragados. Tenha cuidado como você alimenta a sua mente, e a gente vive diante da coqueluche do momento que é a depressão, porque as pessoas estão alimentando erroneamente as suas mentes, distantes de Deus. Ok? Compreensão da revelação, obediência consciente. Olha o que Jesus nos diz em João 17,3. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus, e a Jesus Cristo como me enviaste. Esse conhecimento de Deus é que gera em nós a obediência. Não é? Quando você conhece muito de uma pessoa, você sabe. Você nem precisa perguntar a ela se ela vai gostar ou não. Ela sabe. Né? Ela sabe. Então você, quer dizer, no caso, você já sabe se ela vai se agradar ou não com aquilo. Então, obediência consciente, adoração verdadeira. Lembra de Jesus com a mulher no poço de Samaria? Vocês adoram o que não conhecem. Porém, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A grande lição nesse texto é que para adorar a Deus em espírito e em verdade, primeiro precisa conhecer a Deus. Jesus diz: vocês estão adorando o que não conhecem. Agora, quando Jesus diz em espírito e em verdade, é no sobrenatural do espírito e na revelação da verdade. No sobrenatural do poder do espírito e na revelação da palavra da verdade. Mais uma vez, retorna ao poder e à palavra. Está entendendo? Ou seja, os verdadeiros adoradores, eles adoram na dimensão do poder, da manifestação do espírito, mas ao mesmo tempo na revelação da verdade contida na palavra. Entendeu? Então, ou seja, qual o objetivo da teologia? Adorar a Deus verdadeiramente. Como é que nós vamos adorar a Deus verdadeiramente? Pronto, o rei Uzias. O rei Uzias foi um bom rei. O problema do rei Uzias foi não conhecer a Deus. Gente, olha só, tem muita gente boa, bacana e legal, só que não conhece a Deus. O rei Uzias não conheceu a Deus, e ele foi muito bom, e ele se sentiu no direito de entrar no Santo dos Santos e fazer sacrifício. Se ele conhecesse a Deus, ele ia lembrar que um indivíduo já cometeu esse erro, né? Saul. Se ele procurasse conhecer a Deus, ele ia saber que lugar de rei é no trono, lugar de sacerdote é no altar. Mas ele não sabia quem era Deus, ele foi fazer isso, ficou leproso, nem teve o direito de morrer no cemitério dos reis. Ele foi exilado na vila dos leprosos e lá foi enterrado. Ou seja, o camarada é bom, mas não conhecia a Deus. Usa, gente boa demais, mas não conhecia a Deus. Quando a arca se estremeceu, cambaleou para um lado e para o outro, ele vai lá tentar ajudar. Olha, boas intenções. A grande lição que Deus me diz, homem, aqui é mais importante a obediência do que boas intenções. Ele vai tocar na arca e de repente o quê? Fulminado. Qual foi o problema de usar? Não tinha conhecimento de Deus. E quantas pessoas boas hoje, gente, por não terem conhecimento de Deus, acaba simplesmente naufragando na fé. Não é? Você vai vendo esses exemplos bíblicos de pessoas extraordinárias, mas não conheciam a Deus.
Então, a adoração verdadeira é a partir do conhecimento que a gente tem da essência e da natureza de Deus. Discipulado eficaz, qual foi a ordem de Cristo à igreja? Ide, né? Por todo mundo, a toda criatura, e nesse texto seguinte diz o seguinte: ensinando-os a guardar tudo que eu tenho vos dito. Tudo é exatamente tudo. Ensinando as coisas importantes. Ensinando algumas coisas do que eu disse, não. Ensinando tudo. Então, nosso desafio é ensinar tudo que Jesus ensinou. Agora, como é que nós vamos fazer isso? A teologia nos ajuda. E o seu objetivo é ensinar tudo que Jesus ensinou. Tudo, exatamente tudo. Maturidade espiritual. Eu gosto muito desse texto. Vamos abrir Hebreus 5, 11, 14. Hebreus capítulo 5. Mariana, você tem a relação aí, né, dos alunos? Vamos pegar uma relação porque a aula de hoje serve como carga horária. Quem não veio hoje vai ter que fazer cursos para ter carga horária suficiente para complementar a exigência. Hebreus 5, 11, 14. Veja bem, a esse respeito temos muitas coisas a dizer. O que é que o apóstolo está falando? O que é que o escritor está falando? Perdão. Eu tenho muita coisa para falar, gente. Eu vou contextualizar aqui a fala para a gente entender melhor. Ele está dizendo, eu tenho muita coisa para falar, porém são difíceis de explicar. Mas vocês estão se tornando tardios no ouvir. Pois com efeito, quando deveriam ser mestre, atendendo o tempo que vocês têm dentro da igreja, vocês têm novamente que alguém ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, isso é muito forte. Muito forte. Eu sempre conto essa ilustração. Quando meu filho começou a engatear e a falar, meu filho e minha filha, foi uma festa em casa. Eu peguei o telefone, mamãe, para minha mãe. Gabriel está engateando, a senhora precisa ver. Filmava, botava para a família. Mamãe, Sara disse papá. Ficava dizendo para os meus amigos, rapaz, Sara falou papá para os colegas. Sara começou a falar papá, Biel falando papá, mamãe. E eu fiquei alegre e começava a contar para todo mundo. Bom, acontece que hoje Gabriel tem 6 anos e Sara tem 4. E se ele estivesse ainda hoje engateando e dizendo papá, eu não estava feliz. Estava muito triste. Muito, muito triste, porque eu sabia que eles não estavam crescendo, e eles não estavam crescendo porque sofriam de alguma deficiência e deformidade. Agora imagine Deus com pessoas dentro de nossas igrejas que envelhecem, mas não amadurecem. E não amadurece não é por falta de competência, não. É por falta de interesse. Não é porque sofre de alguma deficiência ou deformidade, mas por causa de interesse. Imagine como isso dói no coração do pai em saber que seus filhos só querem cacau. O pai querendo fazer um caldo de mocotó, caldozão de pirão, né? Um pirão, mas o filho só quer cacau. Eita, gente, tem tantas coisas para Deus nos ensinar. Então, maturidade espiritual, em nome de Jesus, é isso que nós vamos buscar através da teologia. Qualificação ministerial, o que é que nos diz 2 Timóteo 3,15? Procura apresentar-te a Deus. Ei, não é Deus procurando se apresentar diante de você, é você procurando se apresentar diante de Deus, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quem não maneja bem a palavra da verdade tem do que se envergonhar.
porque não é um obreiro aprovado e não está procurando Deus. Entendeu? Não é forte aí? Agora, quando a Bíblia diz obreiro aprovado, é porque existe obreiro reprovado. Quando a Bíblia diz verdadeiro adorador, é porque existe falso adorador. Quando a Bíblia diz bom ministro, é porque existe mau ministro. Quando a Bíblia diz servo fiel, é porque existe servo infiel. As categorias são sempre separadas, distintas, e aí cabe a nós nos perguntarmos: onde é que nós estamos? Em qual classe? Sabe algo que me preocupa, eu sempre digo aqui, é aquela procissão diante do grande trono branco, diante do grande julgamento que vem dentro das igrejas. Aquela procissão não vem dos carnavais, não vem dos prostíbulos, permita a palavra, não vem dos cabarés, não vem dos bares, não vem das farras, não vem dos bailes, não vem das baladas. Aquela procissão vem dentro da igreja. Senhor, profetizamos em teu nome, falamos língua em teu nome, curamos em teu nome. Jesus não negou que eles fizeram o que fizeram no nome de Jesus. Ou seja, vocês realmente fizeram, mas eu nunca vos conheci, porque vocês não fizeram para mim, vocês fizeram para vocês mesmos. É forte, né? Pois não? Não interfira, deixa lá. Quem não junta, espalha. E lá na frente o apóstolo Paulo diz: seja por contenda, não é? O importante é que o evangelho seja... muito bem. É importante que... E eu citei essa palavra ontem, né? A gente passou em umas capital aqui, aí viu um templo bem grande. Pastor, e esse povo aí? Lá no dia Deus vai revelar quem é quem nessa história, né? Mas que através dele, de alguma forma, o evangelho tem sido difundido e muita gente boa tem sido alcançada. Louvado seja Deus, né? Porque há um momento que a Bíblia diz lá em Apocalipse: descobriu que a igreja está errada? Lá em Apocalipse diz: sai dela, povo meu, né? Ou seja, descobriu que está errado e permaneceu no erro. Não, sai dela, povo meu, é o que está escrito, da grande Babilônia, a meretriz. Então, proteção da verdade. Vamos para Tito. Você conhece Tito? Está nas Epístolas Paulinas. Tito 1:9, olha o que diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Atenção, meu irmão seminarista, preste atenção no que está escrito. O que Deus está dizendo aqui é que temos que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, quanto para convencer os que contradizem. Em outras palavras, a teologia tem o objetivo de capacitar você, obreiro, para ser um obreiro aprovado, para que você venha exortar o erro e, sobretudo, convencer a pessoa que ela está errada. Gente, entenda isso que é muito sério. Não é só chegar por aí gritando: você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. É convencer a pessoa de que realmente ela está errada. Você consegue entender isso? Não adianta: seus homossexuais, vocês estão errados, vão tudo para o inferno. Se um deles queria se converter, nunca mais vai se converter. É chegar e pensar: olha, quero lhe dizer que esse não é o projeto original de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E aí convencer, né? Não é somente exortar, mas é convencer. Ok? Então esse é o objetivo da teologia. Vamos adiante. A importância da teologia. A teologia é de fundamental importância, porque sem a qual não teríamos o quê? A Bíblia, gente. Olha só. Por que eu digo isso? Porque muita gente fica dizendo: para que teologia? Teologia não presta, teologia desvia, teologia afasta. Bom, fala isso quem está desviado, fala isso quem está afastado, né? Eu digo sempre: o sol que enrijece o barro é o mesmo que derrete o gelo. O problema nunca está no sol, o problema está no ser humano, na essência. Então,
teologia, para mim, eu digo a verdade, você me fez muito bem. E quando a gente lembra que um dos maiores pastores foi Charles Spurgeon, um homem, sabe, que era conhecedor, Jonathan Edwards, o maior pregador, Pecadores na Mão de um Deus Irado, aquele homem foi o maior teólogo e filósofo da época, nos Estados Unidos, até hoje, considerado. Então eram homens de Deus. Aí você vê o apóstolo Paulo, e você vê Pedro. Pedro escreve 2 epístolas, e Pedro sempre andou com Jesus. 3 anos, o seminário de Pedro foi um intensivão de 3 anos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Monte, vale, jardim, deserto, e de barco, e de cavalo, e de jumento, quer dizer, e estava todo tempo. Aí Paulo nunca viu Jesus e escreve 13 cartas. Por quê, hein? Por quê? Pedro não tinha o nível intelectual que Paulo tinha. E por que não tinha? Porque não tinha alicerce, fundamento. Agora Paulo não. Paulo escreve 13 e quando você lê Romanos, que carta linda Romanos, viu? Gente, Romanos é precioso demais. Romanos fala de coisas que até então ninguém tinha falado. Primeiro Adão, segundo Adão, né? O velho homem, o novo homem, sobre a carne e o espírito, sobre a revelação da filiação do Abba Pai. Quem vem falar isso é Paulo. Quando ele diz bem assim, o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos e que o Espírito clama no nosso coração, Abba Pai. Quando ele vem falar sobre a eleição em Romanos 8:31, que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio filho, antes por todos nos entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu por eles, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, espada, fome e nudez? Porque eu estou bem certo. Aí depois ele diz bem assim, porque por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Porém, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem outra criatura, principados e potestades, poderá nos separar do amor de Deus. Gente, a eleição que Paulo fala ali, que carta, o homem nunca esteve com Jesus a não ser ver aquela luz que era mais brilhante do que o sol meio-dia. E olha só que Paulo não estava perseguindo Jesus não, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo na mentalidade deles cristãos. E de repente Jesus aparece e Jesus não diz, por que persegue a minha igreja? Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tanto me persegue? Quem persegue a igreja, persegue Jesus. E quem ainda não caiu do cavalo, vai cair. Na verdade, né, um dia... Isso, imagina. Ixi, gostei dessa, viu, David? É verdade, pura verdade. Então, gente, qual é a importância da teologia? É o seu alicerce, é o seu fundamento, meu irmão. É a sua base. É a sua base. Você quer ver um bom pregador, um bom professor, seja lá o que for, são pessoas que se debruçam diante da palavra. Passa horas perdendo não, mas investindo horas com Deus. Antes de Deus me levar para qualquer lugar no mundo, Deus me levou para a Coreia do Sul, que se encontra justamente do outro lado do globo. E Deus me mostrou ali que sem intimidade nada acontece. Um povo de oração, 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 oração. Mas é aquela oração de intimidade, sabe? De comunhão com Deus, aquilo lindo demais. Então, sem a teologia, nós não teríamos a Bíblia. Os 66 livros que nós temos, foram os teólogos que fizeram. Nós não teríamos a preservação das Escrituras. Teólogos morreram para que, por gentileza, para que você tivesse a Bíblia. Morreram. Os imperadores mandaram queimar, mandaram rasgar, mandaram destruir.
E pessoas fugiram, deixaram suas casas, suas famílias para proteger a Bíblia, entregando uma para outra para que ela estivesse segura. Sem os teólogos não teríamos as traduções. Você está lendo a Bíblia em português, que bom, meu irmão. Agradece a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida, que a luz de vela começou a esclarecer. Imagine você pegar a Bíblia aqui no Antigo Testamento, foi escrito do hebraico para o aramaico. O hebraico é da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita, né? O hebraico é da direita para a esquerda e não tem acentuação. É só consoantes, não tem vogais. Quer dizer, não tem vogais, é só consoantes. Alguém fez isso? O grego do Novo Testamento, alguém traduziu. Sabe quando nossas mães falavam alto com a gente, né? Brigava e a gente fingia que não estava ouvindo, e ela dizia: você pensa que eu estou falando grego, seu infeliz? Eu só vim entender o que era isso quando eu estava estudando grego. Eu disse: que coisa complicada é essa? Aí eu vim entender porque minha mãe gritava: você pensa que eu estou falando grego? Grego, porque é complicado. Quantos homens à luz de vela não fizeram isso? Conheço pastores que estão traduzindo a Bíblia para a tribo indígena, já estão mais de uma década, e tudo que eles conseguiram até hoje foram os evangelhos. Aí vem gente usar a televisão para dizer que não precisamos de teologia. É alguém que nunca fez teologia, não sabe a importância da teologia, não quer que ninguém pense, porque quando as pessoas pensar vai questionar muitas atitudes erradas que eles fazem, aí não quer nem que o pessoal tenha a Bíblia. Esses que pedem o pessoal de ter teologia, impedem até o pessoal de ter a Bíblia na mão. É como a Igreja Católica na era medieval. Eles impediam as pessoas de terem a Bíblia e as missas eram celebradas em latim. Né? Os padres começavam a latim, ou melhor, começava a rezar, né? A ministrar a missa, e o que é que acontecia? Eles davam as costas para o público, ficava de costa e começava a recitar algo completamente decorado em latim. Nem ele entendia, ninguém entendia. Hoje, as igrejas evangélicas neopentecostais fazem a mesma coisa. Eles não estão nem aí se você vai com Bíblia para a igreja ou não. O que eles querem no final é que você participe da fogueira santa. Né? Essa fogueira santa e a fogueira da Inquisição não tem muita diferença não, viu? Gente, não teríamos a propagação das Escrituras, né? O que é a propagação? Eu vejo Bíblia, letra grande, letra pequena, linguagem de hoje, linguagem para adolescente, o que mais, gente? Me ajuda, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do vovô, da vovó, e bererê, barará. Enfim, ou seja, tudo isso é maneiras de tem não da sogra, né? Aí um desafio, não, para alguém se propor a fazer a Bíblia da sogra, né? Então, propagar a Bíblia. Eu fico feliz, alguém já chegou a criticar: isso é marketing, estão comercializando a palavra de Deus. Eu digo: não, gente, estão facilitando e tornando ela mais acessível. Porque quando a gente lê a Bíblia naquela linguagem antiga, né, palavras bem difíceis, né, palavras bem difíceis mesmo, complicadas, aí a gente pega uma Bíblia nova versão, internacional, uma linguagem mais acessível. Enfim, de fato, a teologia é imprescindível à vida cristã, e o nosso desafio dos tempos odiernos é resgatar a imagem do teólogo, homem de Deus, homem de poder e homem de palavra. Esse é o nosso desafio. E quem vai fazer a diferença é isso? Vocês, novos teólogos. Viu? Quero saber quem vai terminar sendo teólogo ou quem vai sair dando até logo. Alguns saem dando até logo. Como estudar teologia? Oração. Salmo 119, versículo 18. Olha a humildade. Salmo 119. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Foi estudar a Bíblia? Eu tenho uma sugestão para você. Comece orando.
Começa orando. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É algo espiritual. Jesus disse, as minhas palavras são espírito, são vida. Então, oração, outro, discernimento. Vamos ver, 1 Coríntios 2, 14, 16. 1 Coríntios capítulo 2, 14, 16. Ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Discernimento. Ou seja, é mais do que a razão, mais do que o intelecto, mais do que as nossas faculdades mentais. É o discernimento do Espírito. Um dia Jesus se reúne com seus discípulos e ele demonstra dois interesses. Primeiro, saber o que as pessoas estavam dizendo acerca dele. O que dizem os homens acerca de mim? Você viu a confusão? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és iluminado, outros dizem que tu és João Batista. Jesus demonstra o primeiro interesse. Segundo interesse de Jesus, e vocês aqui? O que dizem que eu sou? O silêncio, o hiato. Paira. Até que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é que Jesus diz? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai, que estás no céu. Ou seja, você chegou a essa compreensão, não por causa da razão, não por causa do intelecto, não por causa da sua inteligência, mas por causa do discernimento do Espírito, que é um dom de Deus. Agora, o mesmo Jesus está interessado hoje em saber o que as pessoas estão dizendo de mim. E no fim de tudo ele olha para nós e diz, e você, Maxwell? O que é que você diz de mim? Entendeu? Então a gente tem que estar interessado em saber o que as pessoas falam acerca de Jesus. E mais do que interessado, seguro do que realmente Ele é em nossas vidas. Ok? Então, humildade, outro detalhe, humildade. Alguém pode ler 1 Coríntios 8, 2, 3? Ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ok. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, 3. Eu gosto da versão, Maxwell, que diz o seguinte: quem julga saber alguma coisa, com efeito ainda não aprendeu como convém saber. Aí no versículo 3, o que é que nos diz? Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, conhecer a Deus com humildade. Conhecer a Deus, Edgar, com franqueza. 1 Coríntios 7, 12. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Falo eu, não o Senhor. Penso eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Aí se você for ver o versículo 25, ele digo eu, não o Senhor, mas eu falo com responsabilidade, como um homem de Deus. Não falo de uma maneira leviana, inconsequente, irresponsável, não. Então o que a gente aprende sobre franqueza? Meu irmão, eu tenho um voto de fidelidade das Escrituras que foi feito na capela do seminário. Quando a Bíblia falar, eu falo. Quando a Bíblia não falar, eu não falo. Isso não foi dito para os irmãos, mas se encontra aqui, ó. Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos. Ou seja, para que nós venhamos cumprir. Deuteronômio 29, 29. Então a gente volta justamente a essa verdade da franqueza. O que é revelado, a gente tem que ter aquela segurança que Jesus disse. Jesus não teve espaço para dizer eu acho, eu penso, né? A archeologia, eu acho. Está escrito, está escrito, está escrito. Quanto ao que for revelado, está escrito, a autoridade da palavra a gente tem que recorrer a ela. Mas quanto ao que não for revelado, aí você diz com toda franqueza, eu
Digo, não eu, ou melhor, não o Senhor, mas eu penso assim. Entendeu? Eu que penso assim. Bom, eu tenho algumas loucuras, né? Que eu digo, sou eu que penso assim, não Deus, né? Nas aulas de teologia vocês vão ver. Eu digo bem assim, penso eu dessa forma. Não Deus, Deus não tem nada a ver com isso. A razão, 1 Pedro 3,15, quem pode ler? Ok. Ou seja, esse texto de 1 Pedro 3,15 diz bem assim, que nós devemos estar preparados para responder àqueles que perguntam a razão da esperança que há em nós. E aí, irmão? E se as pessoas vierem lhe perguntar, qual seria a sua resposta? Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? Fé não é crendice, fé não é fideísmo, fé não é superstição. A nossa fé não é no acaso, a nossa fé tem razão. Qual é a razão da nossa fé? É que nosso Deus transcende toda lógica. Que a ciência não é a mãe da razão, nem a senhora da verdade, não. A ciência já cometeu muitos erros ao longo da história. E ainda é uma menina, uma moça aprendendo. Quando a ciência veio descobrir que a Terra era redonda, Deus já tinha dito isso em Isaías 40, 20. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da Terra. Quando na Idade Média a ciência vem dizer que a Terra era redonda, o primeiro livro da Bíblia que não é Gênesis está numa ordem lógica. O livro mais antigo da Bíblia é Jó, o mais antigo. Aí quando você pega Jó, capítulo 1, diz bem assim, da onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra. Ou seja, pois não? Tem umas discussões aí, mas é mais teorias patéticas mesmo. Enfim, então estudar Deus com razão. Outro detalhe, estudar Deus com mentoria. Você lembra a história de Filipe e o eunuco? Filipe é transladado, desaparece, Robson. Ele está num lugar, de repente ele desaparece e aparece no outro. Né? Que coisa, né? Como eu queria esse milagre. Não pegar essa estrada, não pegar avião, coisa boa seria. Aí ele aparece e ele vê o eunuco lendo nas escrituras. Ele diz bem assim, entendes o que lê? Aí o eunuco diz, como poderei se não há quem me explique? Teologia se aprende com mentoria. Efésios 4 nos diz, ele deu uns para mestre. A gente precisa de mestre, de mentores. Quem não estuda teologia corre grande risco. Eu vou oferecer curso de teologia totalmente EAD, mas eu estou preocupado. E nós vamos ter um fórum de debate e nós queremos nos colocar à disposição do aluno. Caso ele tenha dúvida, ele possa nos procurar. Porque você vai ler e vai simplesmente imaginar, sem ter alguém para tirar suas dúvidas, é complicado. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Jesus aprendeu com os mestres da sua época, crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eliseu teve Elias, Josué teve Moisés, Samuel teve Eli. Você vai ver que homens sempre tiveram mentorias, ok? Aprender a palavra de Deus com seriedade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 4, 6. Salvo engano, está escrito, não ultrapasseis o que está escrito. Vê se é isso. 1 Coríntios 4, 6. Verdade. Quando a gente vai além do que está escrito, o que é que acontece? Orgulho, soberba, né? Começa aquelas discussões banais, triviais. Então, seriedade. O que está escrito é o que está escrito. Lembrando que está escrito lá em Apocalipse que ai daquele que acrescentar uma vírgula, ai daquele que acrescentar um acento.
prazer. Eu não vou ler esse texto, mas está lá em Salmo 119, 47 e 48, onde o salmista diz: eu tenho prazer, tenho alegria, emoção em estudar a palavra. É lindo, né? O Salmo 119 é um salmo escrito em homenagem à Bíblia. E se você for ver, é o salmo mais longo que existe. É o Salmo 119. Responsabilidade, Tiago 3:1. Eu queria que alguém lesse. Vai dizer mais ou menos o seguinte: irmãos, não tornei muito de vós mestre, sabendo que haverá maior juízo. Alguém pode ler? Tiago 3:1. Ok, não torneis muitos de vós mestres, sabendo que haverá maior juízo. Escuta bem, o apóstolo Tiago, ele não está impedindo ninguém de ser mestre, né? É forte, né? Dá vontade de desistir, né? Até logo. Olha só, ele não está impedindo ninguém de se tornar mestre. Ele está justamente aconselhando a pessoa que vai se tornar mestre a ter responsabilidade. Não tornei muito de vós mestre. Outras áreas, né? Como ministrar, como ensinar. Isso. Seja em uma conversa ou outra também. Então, não é só se referindo à teologia. É verdade. Abrange Perfeito. todo mundo vai ter uma certa cobrança naquilo que passou, né? Naquilo que ensinou. Seja positivo ou seja negativo. Verdade. Ou seja, uma responsabilidade para a igreja de modo geral, para aquele que aconselha, para aquele que prega, para aquele que evangeliza, né? Para aquele que de alguma maneira transmite, que tenta transmitir com fidelidade, com responsabilidade. Pois não, Éder? Ah, sim, sim. Uma interpretação, né, equivocada pode comprometer toda uma situação. Eis a questão de tantas seitas, eis a questão de tantas heresias, né, eis a questão de tantas dissoluções em nosso tempo, justamente por esse motivo. Por fim, estudar teologia com fé. O que é que nos diz sobre fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Através da fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. É impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne o quê? Galardoador dos que o quê? Dos que o buscam. Ele não somente existe, como se torna recompensador daqueles que o procuram. Oi? É verdade, é verdade. Então, como devemos estudar teologia? Oração, discernimento, humildade, franqueza, razão, mentoria, seriedade, prazer, responsabilidade e fé. Por fim, 2 Timóteo 3, 14, 15, esse foi o texto escolhido na nossa formatura. E na nossa formatura foi dito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, evidentemente a salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras, não é pelo conhecimento, é pela graça. Mas aquele que realmente é salvo, ele desenvolve a sua salvação em sabedoria. Por isso que o apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação em Cristo Jesus. É desenvolver a salvação em sabedoria, procurando conhecer mais acerca de Deus, buscando mais acerca de Deus, estudando mais acerca de Deus. Esse é o nosso desafio. Então essa é a proposta de teologia. Gente, antigamente era um prestígio, uma honra ser teólogo. Depois do iluminismo, as igrejas, eu vou responsabilizar as igrejas por isso, simplesmente perdeu o interesse com a academia.
E aí o ceticismo, o agnosticismo, o humanismo, e todas as filosofias pagãs dominaram a academia. E Deus praticamente foi banido da ciência. Isso por quê? Porque a igreja perdeu o interesse. E foi o maior erro da igreja. Aí surgiram personagens como Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre. Aí surgiram personagens como Freud, e tantos outros que vieram justamente influenciar erroneamente o pensamento moderno que as pessoas hoje têm. Isso porque os cristãos da época simplesmente se esconderam dentro das quatro paredes e esqueceram o mundo afora. Quando você estuda a história do avivamento, você vai ver que esses avivamentos ocorreram em universidades. Oxford foi uma universidade de muitos cristãos. Harvard, fundada por tudo cristãos. Você vai ver que esses homens, grandes homens de Deus, foram homens influentes demais. Então, infelizmente, a gente esqueceu essa área. E hoje é um campo missionário. Porque o ceticismo simplesmente invadiu, a ideologia doutrinária corrompeu o pensamento. E as pessoas pensam que ser ateu é sinônimo de inteligência. Não é? A gente se depara com o agnosticismo como sinônimo de até superioridade, quando na realidade não é. A gente não teme a ciência, porque a ciência ela não contraria a Bíblia. A ciência confirma a Bíblia. Eu diria que a ciência é a maior aliada da Bíblia. Tudo que a ciência descobriu até hoje, através da história, através da arqueologia, ela só ajudou a Bíblia. Não há uma descoberta que venha contrariar a nossa fé. Agora, o limite da ciência qual é? A ciência pode, aquele cestozinho que Jesus fez o milagre, dos 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, aquele milagre. A ciência pode dizer, através da arqueologia, através da história, o tamanho daquele cesto, o formato, a região que se fabricava, a dimensão, largura, comprimento, profundidade. A ciência pode dizer tudo isso, só que a ciência nunca vai explicar uma coisa. Oi? Muito bem. Ela pode falar o tamanho da cruz através da história, o formato da cruz através da arqueologia, através da medicina. Ela pode explicar os efeitos da crucificação no crucificado, mas ela nunca vai poder falar, justamente o efeito do Cristo crucificado na vida daquele que crê. Augusto Cury diz, né? Aí o Maxwell falou que Augusto Cury disse o seguinte: quando a fé brada, a ciência se cala, né? E é a mais pura verdade. Augusto Cury era um ateu, que procurou um personagem para defender sua tese e percebeu que o personagem mais conhecido da história ao mesmo tempo é o mais desconhecido. E ao estudar Jesus, ele simplesmente se converte ao cristianismo sozinho, dizendo que é impossível aquele simples homem de Nazaré da Galileia não ser Deus. Teve um cofundador da Universidade de Harvard de Direito, Simon Gurliff, muito conhecido, que ele foi desafiado pelos seus alunos a estudar a ressurreição de Jesus.
E ele foi a fundo. E era cético, agnóstico. Depois ele chegou à conclusão e escreveu com os próprios punhos, com as próprias mãos, o seguinte: eu agora creio que Jesus não somente viveu, como também morreu. Não somente morreu, como também ressuscitou. Não somente ressuscitou, como ainda vive. Eu agora creio. A conclusão que ele teve do estudo dele foi para Israel. Diante de tantas evidências históricas, a Bíblia é uma autoridade histórica inquestionável, indiscutível. Até hoje, descoberta sobre a época de Davi, sobre a época de Salomão, sobre os reinos, os reis, os povos da antiguidade, está registrado na Bíblia. A autoridade histórica da Bíblia é inquestionável. Eu digo sempre, você pode questionar a autoridade espiritual porque é uma questão de fé, mas a autoridade histórica não tem como questionar porque é uma questão de razão. E a razão, pela razão, nós temos inúmeras evidências que corroboram e ratificam com o fato de que realmente a Bíblia não é um compêndio de história, mas possui uma autoridade histórica inquestionável. Ok, meus amados, então nós aqui encerramos a nossa conferência teológica. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês e estaremos a partir de hoje, a partir de agora, dando início a uma grande jornada pelas páginas da Bíblia, pela história sagrada, e você é o nosso convidado para conhecer mais acerca de Deus, mais acerca da sua revelação, das suas maravilhas. Próxima aula será bibliologia, a doutrina das escrituras sagradas, ok? Então, quem vai estar lecionando é o nosso irmão, teólogo e pedagogo Marcondes. Ele vai estar ensinando essa aula. Marcondes foi chamado para mestre, ele tem um dom de mestre, e vocês vão aprender muito com Marcondes, ok? Então, esteja na aula das 19 horas até as 22 horas. Ok? Todo mundo junto, viu? Todo mundo junto. Bibliologia. Pagou aonde? Aqui já, com a gente. Edgar também pagou bibliologia? Já, né? A gente vai conversar com vocês então. Pois não? 19 horas, às 19 horas, ok? Vamos orar, vamos nos colocar em pé e assim agradecer a Deus. Os alunos que aqui estão, Rony, Kaline, Éder, já estão tudo formados, né? Estão na fase do TCC, né? Tormento de conclusão de curso. Ô negócio ruim. Ah, meu Deus, se pudesse mudar uma coisa, se pudesse mudar, eu mudaria isso. Monografia. Eu votaria para que fosse mudado esse negócio. Horrível. É complicado demais. Eu sei porque eu estou fazendo agora do mestrado. Excedeu o tempo, eu não consegui fazer no tempo hábil. Aí tenho que fazer de novo. É horrível. É complicado demais. Oremos. Pai, graças te damos, bendizemos ao teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos iluminar no aprendizado da tua palavra, para que venhamos firmar a nossa fé sempre na revelação que se encontra na tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é fiel, que é verdadeira, que é sagrada. Portanto, com toda devoção e com toda satisfação aqui estamos, para aprendermos mais de ti, mais da tua vontade, mais dos teus propósitos sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada aluno, quero te agradecer por esse novo período letivo, que o Senhor possa nos abençoar do início ao fim, e que venhamos todos cumprir o propósito, Senhor, de concluir essa missão que o Senhor nos confiou. Desde já que todos os empecilhos e obstáculos que certamente virão, e sei que virão como providência de forças antagônicas que nos impedirão de avançarmos no crescimento do Senhor, que caia por terra na autoridade do teu santo nome.
E conforme está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu profetizo na vida dos meus irmãos: fiel que vos chama, o qual também fará. Aquele que começou a boa obra entre nós, Ele há de completá-la em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.